abençoada, gente linda, gente do céu. Vamos lá de novo, mais um podcast aqui da Cristão que Investe. Eu tenho alegria muito grande de falar com você. Sou Elisir Nascimento, host deste podcast, idealizador dessa iniciativa, onde fala para o cristão investir. E nesse podcast aqui você sabe que a prioridade é investir naquilo que tem peso de glória, aquilo que realmente vai fazer com que a eternidade tenha valido cada vez mais a pena. E eu quero te fazer um convite. Sabe qual é? Você já sabe, né? Você tem que clicar no sininho, seguir este podcast, seguir este canal, se inscrever e também encaminhar aí para 10, 15, 20, 30, 50 pessoas o conteúdo que a gente tem gravado nesse podcast já há um ano. E hoje eu quero te convidar também a prestigiar esta entrevista, este bate-papo que eu tenho certeza que vai ser edificador para a sua vida, porque nós temos a certeza que os homens de Deus, as pessoas que entendem o projeto do Senhor de governo, as pessoas que entendem o projeto do Senhor de expandir o reino na terra, têm que entender como deve se posicionar nas esferas da sociedade mais importante. E para isso, eu tive a grata satisfação de convidar um amigo e ele receber o convite para estar conosco aqui pela segunda vez. E eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser interessante. Então não te esquece, neste momento, te inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação e compartilha com 10, 15, 20, 100, 50 pessoas, quantas você puder e quiser, para que elas também venham ser edificadas, assim como você também será. O bate-papo de hoje, então, vai ser com meu querido amigo. Hoje é pastor, pai, esposo, filho, um cara dedicado, um cara que a gente se conheceu há alguns anos, aí, não muitos anos, uma caminhada de mais ou menos 4 anos a gente se conheceu, e eu tenho admirado e visto cada vez mais o seu empenho, o seu desempenho, o seu fruto, o seu testemunho, a sua dedicação, a sua mentalidade de entender as coisas do Senhor na área de governo, dentro da política, dentro da área social, dentro da área cultural, dentro da área educacional. É um pregador por excelência, é um exímio conhecedor das Escrituras e uma pessoa que tem se dedicado e me impactou. Quando que eu decidi fazer esse convite para ele? Quando ele disse uma frase que para mim foi muito impactante, que foi: eu deixo de ser pastor de uma igreja e agora me coloco à disposição para ser pastor de uma cidade. Então, com vocês, meu querido amigo, pastor Jailson Nardes. Fala, meu mano. Como é que tá, meu irmão? Tá benção. Uma alegria retornar, né, a esse podcast verdade. Maravilhoso. O primeiro foi muito bom, uma grande repercussão, graças a Deus por isso. E me sinto muito honrado de poder receber esse convite, poder atender também, estarmos aqui hoje, falar um pouquinho sobre a nossa caminhada, né, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Sim. E sempre é um privilégio poder ter a oportunidade de compartilhar com a audiência, com o pessoal que segue aí, aquilo que Deus tem feito em nós, mas também aquilo que Ele tem feito através de nós, né? Sim. Então, estou muito feliz aí, estamos aí para poder ter um bate-papo bem bacana, se Deus quiser. Maravilha, mano. Bom, vamos lá, então, vamos falando, começando por essa frase. Cara, o que te motivou como pastor de igreja, e um pastor que você tinha assumido um campo não fazia muito tempo, né? Uhum. Então, é um desafio e estava crescendo. Eu consegui acompanhar desde o início ali, vi um movimento de crescimento, vi o povo engajado, vi realmente o povo motivado, né, dentro daquele lugar que vocês tinham iniciado ali. Mas o que te motivou? Eu sei que tu tem essa pegada política aí já faz bastante tempo, mas o que te motivou a se colocar à disposição e realmente, cara, eu entendo que não é tempo agora de cuidar de um aprisco, mas me dedicar de uma forma muito mais ampla, né? O que te levou a isso? Então, eu tive a honra de poder receber um convite, né, do nosso apóstolo para iniciar uma igreja, implantar uma igreja em Sapiranga. A ideia era iniciarmos com um grupo de irmãos, tinha ali uma célula, e darmos seguimento àquele trabalho de implantação de igreja. Em um ano, nós mudamos de prédio 3 vezes. Um crescimento maravilhoso, muita gente se agregando. Sapiranga é uma cidade pujante, pessoas inteligentes, trabalhadoras. Muitas pessoas vinham quase que prontas, eram poucos ajustes que tinham que fazer para se tornarem grandes discípulos, grandes líderes e fazer uma grande obra. A igreja estava vindo muito bem e acho que é o sonho de todo pastor, né? Começar uma igreja e em um ano trocar de prédio 3 vezes, ver Deus movendo as mãos assim de uma maneira extraordinária. Mas a minha esposa sempre foi muito clara assim comigo. E quando eu me empolgava, né? Não, agora eu vou ir para o 4º prédio, eu quero uma igreja gigante, eu quero fazer projeto social, eu quero fazer isso, aquilo. Ela sempre dizia para mim: não te empolga.
Nosso tempo aqui é curto. Teu chamado não é um chamado pastoral. Teu chamado é um chamado de governo. E ela me lembrava isso sempre, né? E eu estava focado, porque eu sou muito assim, sou muito intenso no que eu faço. E aquele momento era para servir a igreja ali de Sapiranga, e eu estava focado naquilo ali, servindo com excelência naquele projeto. Mas eu vim entendendo que Deus já estava falando comigo referente ao meu ministério em São Leopoldo, porque eu moro em São Leopoldo e pastoreava em Sapiranga. Tu nasceu em São Leopoldo? Eu nasci em São Leopoldo, me criei a minha vida toda em São Leopoldo, né? E eu morando em São Leopoldo, pastoreando em Sapiranga. Quando eu comecei a receber mais forte assim palavras proféticas para me posicionar na área de governo, eu fui me movendo também nessa esfera, porque eu entendo que Deus dá a palavra, mas tem que te mover debaixo dela, senão essa palavra se torna sem efeito. Então eu comecei a me mover na área de governo de São Leopoldo e focar no Ministério Pastoral em Sapiranga. E eu tinha muito claro isso comigo, não, eu vou focar em Sapiranga, pastor, lá ninguém nem imagina da minha vocação política, governamental, e em São Leopoldo eu vou ser especificamente um homem de governo, vou trabalhar na esfera política, vou servir nessa área. Começamos a fazer esse trabalho, mas eu fui entendendo que Deus já estava querendo que eu me posicionasse, né, numa área específica que Deus tinha para a minha vida. Quando eu entendi que a área de governo realmente era o que Deus tinha para mim para esse tempo, começou um processo muito difícil, porque como é que eu vou me desvincular da igreja, né? Como é que eu vou me desvincular do trabalho? Tanto que eu conversei com o meu apóstolo na época e eu falei com ele, cara, é possível eu ser pastor de Sapiranga e ser político em São Leopoldo? Ele até concordou, disse, não, acho que é possível, dá para conciliar os dois, mas eu sabia no fundo que não tinha como conciliar as duas coisas. Sim. Porque ser um pastor te suga muito. Trabalhar na área de governo te suga o dobro, porque é uma esfera, a igreja é uma esfera que o reino já está implantado e a igreja governa com excelência há muitos anos. A política é uma esfera que a igreja abandonou, então ela tem que ser conquistada. E construída. Construída, né? Então eu falo com delegados, amigos meus, eles dizem assim, cara, quando tu vai tomar, quando tu estabelece a segurança num bairro, é tranquilo de cuidar. Agora, quando tu aflocha e tu recua e tu deixa com que o tráfico, com que a criminalidade avance, tu tirar esses caras dali é a pior coisa que se tem. E eu acredito muito isso nas esferas. Então, tu tomar de volta esse lugar que é nosso por direito e que o diabo se apropriou, é um trabalho muito mais difícil. Então, pelo meu perfil também sanguíneo, né? Até brinco, já cheguei no nível de ser um sanguíneo hemorrágico, né? É um pouco além do sanguíneo natural, porque eu sou muito intenso, então não teria como conciliar as duas coisas. E Deus tem os seus meios de fazer, né? A maneira que eu saí lá de Sapiranga não foi talvez como eu gostaria, tá? Mas eu sabia que tudo aquilo ali fazia parte de um processo de Deus e um trabalhar dele para colocar onde eu queria, onde ele queria que eu tivesse, que era São Leopoldo. Para mim foi muito difícil quando eu tomei essa decisão. Não, eu não quero ficar mais em São Leopoldo. Eu preciso focar, não quero mais ficar em Sapiranga, cuidando de igreja. Eu quero focar em São Leopoldo e exercer esse chamado que Deus está queimando no meu coração. Eu lembro que eu convoquei a igreja para um domingo de manhã tomarmos um café com todos os líderes para que eu pudesse comunicá-los, tá, sobre esse momento que eu estava entendendo, Deus estava me chamando. Mas havia uma agonia muito grande no meu coração, porque eu não tinha 100% de certeza, tá, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não? A igreja está crescendo, talvez não é um sinal que Deus me quer lá em Sapiranga. Sabe que o cara fica naquelas noias, né, assim, vai, não vai. Irmão, assim, ó, eu sirvo a Jesus há 21 anos. Eu nunca tive uma experiência tão forte com Deus como eu tive naquele dia, no sábado à noite, que antecedia a reunião do domingo de manhã, que eu estaria me desligando da presidência da igreja para focar no meu ministério político em São Leopoldo. Eu lembro que eu e minha esposa estávamos agoniados, assim, muito difícil, muitos amigos, a gente cria um vínculo com as pessoas. Sim. Não conseguia dormir, era 11h30, 11h40 da noite. Meu telefone toca, um amigo meu, de Minas Gerais. Pastor, preciso falar contigo, tem que ser agora. Deu, cara, bora. Vou fazer uma videochamada. Sentamos na cama, ligamos a luz. Ele me ligou em seguida, fez a videochamada, eu atendi ele. Ele, cara, eu estava orando agora aqui, em Poços de Caldas, e eu vi um monte de bolas girando assim, o teu nome no meio. E Deus disse para mim, liga para o Jailson, que eu tenho uma palavra para ele, tem que ser agora.
Eu disse, tá, cara, então fala. Eu agoniando. Fala, preciso ouvir alguma coisa, né? Ele disse, Deus manda eu te dizer que ele está mudando as patentes de autoridade no teu ombro. Ele está mudando a ação geográfica do teu ministério. E tu dormirás como um pastor de igreja e acordarás como pastor de uma cidade. Uau. Cara, aquilo ali para mim foi... Fala agora, me arrepio demais, porque foi muito forte, que para mim foi a palavra que eu precisava para me mover naquele tempo. Tu imagina como é que eu não acordei de manhã, né, cara? Acordei com um leão, né? Eu dizia ainda para os irmãos, vocês não achem que eu estou feliz de sair daqui. É que Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Eu disse, eu vou te colocar como pastor de uma cidade. Eu não sei exatamente o que isso significa, se você é um vereador da cidade, um vice-prefeito, talvez um prefeito, eu não sei. Eu sei que alguma coisa ele vai fazer. E eu me disponibilizei a servir a ele com todo o meu coração, com todas as minhas forças. E quando eu retorno para São Leopoldo para focar no meu ministério na área de governo, aí eu vi o que é tu fazer política de forma humana e o que é ter uma palavra de Deus na frente. Tu não precisa abrir as portas, ele abre para ti. Né? Então, é isso que eu tenho vivido hoje em São Leopoldo, 100% ali. Até brinquei contigo, né? Tu é o único cara que conseguiu me tirar de São Leopoldo nesses dias. Né? A gente estava chegando. Eu estou plantado lá, né? E realmente Deus tem feito coisas maravilhosas. Que maravilha, que maravilha. Que bom que tu teve esta direção, né? Não é algo movimentado pela tua, vamos dizer assim, querendo ou não, né? Ambição, né? O teu coração, né? Porque a Bíblia fala que o enganoso é o coração do homem, né? E quem vai conhecê-lo? Mas no momento que a gente se movimenta debaixo de uma palavra, e o mais importante, né, Gelson, desde que eu te conheço, quando eu te conheci, eu já via a tua capacidade intelectual e cognitiva para tratar de assuntos mais complexos que a igreja não tinha o hábito de encarar como deve, né? E ao longo desses 4 anos, vindo tu te movimentando, vendo tu trabalhando com pessoas na esfera política, te desenvolvendo cada vez mais, te aprimorando. No momento que tu recebe algo do Senhor, e eu acredito muito nisso, né? Que Deus ele não faz milagres em áreas em que exigem que a gente faça, que exijam processos. Aonde exige processo, Deus dá direção e uma palavra. Isso aí. Aonde exige um processo, Deus vai te dar uma direção e uma palavra. Aonde precisa de milagre, descansa que quem vai fazer é Ele. Né? Então, a gente tem que parar, eu acredito muito nisso, que o cristão ele tem que parar de inverter as ações de Deus. Quando é milagre, meu querido, você não tem o que fazer, porque milagres são coisas impossíveis. Agora, quando tem processo, você tem que colocar a mão no arado e trabalhar. Você tem que entrar nesse processo, mas saiba qual é o tipo de processo que eu tenho que entrar. Naqueles onde existe uma palavra estabelecida por Deus. Naquele onde existe uma palavra que estabelece. Qual é a palavra que estabelece? Mas irmão, qual é a palavra que estabelece? A Bíblia. A Bíblia estabelece. Você abrir a Bíblia agora e você ler algo que fale com você, que o teu coração queima, sabe aquele versículo que tu já leu 1000 vezes, mas ele salta, né? Serei contigo, eu vou na sua frente, né? Ou algo te repreendendo, ou algo te reposicionando, que a palavra tem esse poder, mano, busca a confirmação do Senhor, e o Senhor vai trazer a confirmação, porque tu vai ter o desejo de te movimentar, e os medos são naturais, a gente tem medo, as adversidades acontecem, né? O inimigo vai tentar te confundir. A Bíblia fala que ele está buscando o tempo todo oportunidades, né? Muitas vezes, eu nunca vou me esquecer se tornou até um louvor uma época, mas que falava de que a estratégia do inimigo hoje não é matar os homens de Deus. A estratégia do inimigo é ferir os homens de Deus. Por quê? Porque no momento que você fere alguém, você vai envolver 3, 4, 5 pessoas na sua recuperação. Então você vai tirar essas 3, 4, 5 pessoas, de repente, de uma ação de batalha, de estar à frente de algo, para cuidar daquele que precisa ser cuidado. Então, se mata, entendeu? Morreu a história. Agora, se fere, você vai envolver outros. Então, quando a gente entende que o inimigo está preparado com relação a isso, para te derrubar a qualquer momento, mas você recebe uma palavra de Deus no seu íntimo, na sua intimidade, e depois vem uma confirmação, porque você buscou isso, você tem que tomar atitudes. E aí foi a atitude que você tomou. Eu lembro que você faz uma live, ou grava um vídeo, né? Não me recordo agora, falando exatamente isso. Eu deixo de ser pastor de uma igreja para me tornar um pastor de uma cidade. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal porque é instrutivo também, né? É instrutivo, é inspirador, porque tem os processos certos. E agora você está fazendo a sua parte, né? Entrou debaixo do processo e está trabalhando para isso. Estou que nem José, né, irmão? Deus falou aonde quer me colocar, mas não falou
que eu passaria para chegar até lá, né? Sim. Então Deus me mostrou o propósito. Amém. Agora o processo vai dar coragem, entendeu? De cada um, porque se Deus tivesse falado com José o que ele passaria para ser governador do Egito, ele talvez tinha recuado. Ou não tinha nem tentado ser algo mais do que um escravo, né? De Faraó. Mas a melhor coisa é tu te mover com um propósito. Amém. Tá? Quando Deus te dá uma direção. Eu acho que, como eu te falei, eu sirvo a Jesus há 21 anos, eu tenho 35 anos, né? E eu nunca tive uma experiência assim, porque a gente que entra na casa dos 30, aos 40, tu começa com aquelas viagens, né? Um monte de coisa na tua cabeça, teus filhos estão crescendo, tu começa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não fiquei milionário ainda nos 30, o que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou garantir o futuro dos meus filhos? Aí começa com um monte de paranoia e isso vai gerando conflito e várias crises, né, existenciais, né, na mente da gente. Né? Já dizia, né, aquele livro Mente, Campo de Batalha, que essas grandes batalhas são na mente, né? E aí quando tu recebe uma palavra dessa, a vida começa a ter um sentido para ti diferente, porque só quem está nessa esfera de governo sabe o quanto é desgastante, o quanto é uma guerra constante, né? Mas quando tu tem uma palavra, tu acorda de manhã motivado, levanta. Eu sempre digo para Deus, né, que eu posso acordar todo dia como um leão e vou para frente, vou para cima, vou fazer. Deus é comigo e eu tenho visto a mão dele, porque como eu te falei, é um campo que está minado, entendeu? Tu imagina assim, tu atravessar um campo cheio de bomba ali, tu vai ter que desarmar uma por uma, cuidar para não pisar na outra, porque a nossa omissão como igreja, a gente falou muito sobre isso no outro programa, Exato. né? A nossa omissão como igreja fez com que o diabo se apropriasse desse lugar, tá? Ao ponto de chegar aonde ele mais queria, que é o quê? Descredibilizar uma esfera. Porque quando tu te descredibiliza algo, aquilo não tem mais importância, né? Então, quando não tem mais importância, não tem mais relevância. Então, ninguém mais quer se ocupar. Exato. E é isso que o diabo quer fazer. Ele criou esse conceito que política é do diabo, que política é para corrupto, que só quem não presta na política. E nós acabamos acatando isso, sendo que, na verdade, é o oposto. A classe mais intelectual, inteligente, preparada da sociedade teria que ir para a política. Porque são eles que governam, né? São eles que fazem as leis que vão determinar o futuro da gente. Então, a política não tem que ser uma opção, a política tem que ser uma vocação. Entendeu? Como eu te falei, eu tenho um bom emprego, graças a Deus, tá? Tenho uma vida, né, estabilizada, tenho minha casa, tenho minha família abençoada, meus filhos, tudo. Eu estou indo por um propósito pela causa, pelo reino. E quem me conhece, está comigo, sabe o que é isso. Porque a política não pode ser uma profissão, né? Ela tem que ser um propósito de transformar a vida de pessoas. E eu já cuidei de igreja desde os meus 18 para 19 anos, eu fui pastor de igreja. Certo. Cuidei de várias igrejas grandes, médias, pequenas, cuidei de jovens, cuidei de departamentos. Mas, sinceramente, eu nunca vi uma esfera tão poderosa para transformar literalmente a vida de pessoas como a esfera da política. A esfera política, ela consegue tocar literalmente na vida da pessoa e causar uma transformação não só social, que é importante, mas principalmente cultural, que é essa metanoia, que é essa mudança na mente que a política provoca. E às vezes, sem perceber, a gente está sendo tocado por ela, né? Mas às vezes de forma indevida. Mas eu entendo que hoje é uma plataforma que a gente pode fazer com que o reino venha expandir de forma poderosa. Amém. É interessante você falar isso, né? Comentando, eu lembrei acho que foi um dos grandes pregadores do passado, pode ser que tenha sido Spurgeon, não me recordo, mas foi dito assim, né? Que muitas pessoas falam que política e religião não se discute. E aí a conclusão é por isso que a gente tem ladrão na política e falso profeta no meio das igrejas, né? Porque as pessoas não param para pensar, para realmente fazer uma análise clara do que está acontecendo e, mais importante do que tudo, se posicionar de fato, né? Porque do jeito que tu falou, é irrelevante, eu não vou me posicionar, eu até concordo, mas eu não vou dizer o que eu penso, porque vai gerar discussão, vai gerar conflitos, e eu não estou afim, eu quero cuidar da minha vidinha, eu quero, né, me manter no normal, na continuidade da vida, que eu não vou me envolver com isso. E eu lembro, cara, 2011, se eu não me engano, eu vi foi uma frase dita por um dos grandes presidentes, se eu não me engano, Benjamin Franklin, se eu não me engano, né? Minha memória para isso anda meia falha, mas ele diz assim, cara, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Isso aí. Quem não gosta eu não gosto de política, beleza, você vai ser governado por quem gosta.
E, infelizmente, o diabo inflamou o coração dos homens para que eles sejam apaixonados pela política, né? Sim. E se posicionem lá no meio, porém fazendo a sua vontade. Na sua grande maioria, não digo que todos, mas infelizmente, como você mesmo falou, a igreja não se posicionou claramente com relação a isso. Sim. Temos até um dado, né? Nós tínhamos, entre os deputados do Estado, qual era, mas foi tempo para a sua cidade, nós tínhamos um número e esse número reduziu. Nós tínhamos, na última legislatura, 7 deputados evangélicos. Certo. Hoje nós temos 3. Olha aí. Tá? Menos da metade. Então, o que acontece? Essa frase, eu não gosto de política, ela é muito complexa. Exato. Se vocês pegarem a origem da palavra política, que é a arte de governar, todo ser humano ele é um ser político. Sim. A igreja é uma plataforma política. A instituição, igreja, é uma plataforma política. A influência que o pastor tem pela comunidade, as lideranças que se formam em torno dele, isso é política. Política é a arte de governar. Para ser um pai, tem que ser um pai político. Tem que o filho vai, não vai, segura, vai, dá um pouquinho, não dá mais. Para ser um marido, tem que ser político, né? A mulher quer gastar todo o limite do cartão no dia, né? Vamos dosar em 30 dias, né? Vamos cuidar. Isso é política. Às vezes as pessoas confundem isso com a política partidária, tá? E aí tem um detalhe, existe a política e a politicagem. Política é a arte de governar para o bem comum. Politicagem é quando tu se apropria do poder para o benefício próprio. Então, as pessoas falam, mas partido é tudo corrupto, se fosse bom não era partido, era inteiro. Isso é uma frase que a gente ouve, né? Isso é a maior ignorância de quem não conhece porcaria nenhuma de política. Por quê? Por que é partido? Porque é uma parte da sociedade que é representada por aquele nicho. Então, hoje nós temos vários partidos, não porque é uma metade, mas é uma parte, tá? Que representa uma parcela da sociedade. Tu pega, por exemplo, hoje, o Partido Novo, é um partido liberal, é um Estado pequeno, eles são a favor do liberalismo. Vamos pegar um partido, por exemplo, o PP, que é o Partido Progressista, é o partido do agronegócio, é um partido que gosta de fomentar a questão do agro, da parte agrícola. Tu pega o PT, né, gosta de roubar a barca. PT já é um partido que é favorável mais à questão do comunismo, um Estado grande, cheio. Tu pega partidos como o PSOL, PCdoB, que apoiam, por exemplo, questões de legalização das drogas, aborto, que apoiam questões de pedofilia. É absurdo, cara, mas existe um partido que defende essas ideias. E aí tem os malucos que se identificam com aquilo. E é interessante falar, né? As pessoas, mas defende a pedofilia e vai conversar com os caras. Não é bem assim. Diretamente, eles não fazem essa defesa descarada, né? A defesa ela é, vamos dizer, uma defesa subliminar. Eu não defendo o aborto, mas eu defendo que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. Sim. Ou seja, beleza, a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, mas ela não tem direito sobre uma outra vida. Que não é uma extensão do corpo dela, exato, é uma outra vida. Exato, é uma outra vida. Eu vou lançar uma mentoria agora, em março, sobre marxismo cultural. Tá? Minha primeira mentoria, baseada no livro Dragão Vermelho, do professor Ignaldo, de São Paulo, um amigo meu. Essa mentoria é uma mentoria que vai falar muito sobre esse assunto. O socialismo, ele tentou ser implantado por várias pessoas e nunca deu certo. Por que deu certo com Marx? Deu certo, digo, a implantação, não o resultado positivo. Claro. Porque Marx veio com cunho científico. Ele trouxe um socialismo científico. E é justamente esse gatilho que eles se utilizam para colocar pautas absurdas como a questão da legalização das drogas, do aborto, da pedofilia, na mesa de discussão. Coisas que não deveriam nem ser discutidas. Sim. Mas eles trazem um conceito filosófico, um conceito técnico que tu vai olhar para o pedófilo e ter pena dele, vai querer abraçar e levar ele para casa. Não, que ele é uma vítima da sociedade, porque isso, porque aquilo... É a mesma coisa que eles fazem com quem está preso, né? Isso. Que é vítima da sociedade, que tem que entender o conceito. Tanto que eles estão bravos agora, que foi aprovado no Senado, né? A proibição da saidinha. Eles estão bem loucos, né? Parece que gostam, né? Olha o resultado da saidinha. Sim. 70% já volta, 30% fica fora, não vai mais. Desses 100%, uma boa parte já cometeu delito nessa semana que ficou fora. Por mais que volte, não agrega nada para a sociedade. Exato. Não agrega nada. Não agrega em nada. Então, se não agrega para a sociedade, fique lá. Quem cometeu o crime, que pague pelo que fez. Né? Então,
A boa política, ela envolve vários fatores. Eu tive a honra de trabalhar com vários parlamentares cristãos, políticos de alto nível, assim, tá? Trabalhei com o Thiago Simon, trabalho agora com o deputado Elisandro Sabino, que hoje para mim é uma referência, não só por ser cristão, mas por ser um bom político, né? Porque a gente acha, não, porque ele é um cristão na política, ele só faz lei para os evangélicos. Não, ele faz lei para todos. Então, por exemplo, uma lei que ele aprovou agora, a questão das penitenciárias, de poder fazer um trabalho de capelania dentro das penitenciárias de recuperação dos caras que estão presos. Vamos pegar um exemplo, um projeto agora do Janeiro Branco, que são as doenças, né, psicossomáticas, né? Vários outros pontos importantes que afetaram agora ontem foi feita a frente parlamentar do agronegócio, que é mais uma pauta para fomentar o agronegócio do Estado. Então, são coisas que impactam não só o evangélico, impacta toda a sociedade. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, quando se tem leis que impactam. Então, essa é a boa política, né? É a política que tu faz não em benefício próprio. Eu sempre digo que a política é um campo de vaidade. Se tu não é vaidoso, a probabilidade de tu te tornar vaidoso na política é muito grande, tá? E se tu é vaidoso, tu vai chegar lá e vai vir inflar. Por quê? Porque ela trabalha muito com ego. É poder, é status, é mandatos, né? Então isso é autoridade que tu ganha, poder que tu ganha. Eu sempre tenho comigo isso, algo que eu carrego muito forte, que é Deus não me dá autoridade sobre pessoas. Deus me dá autoridade em favor das pessoas. Quando o Senhor disse para Adão, e domine, ele não disse domine pessoas. Ele disse domine sobre todas as coisas que se movem da terra. E citou sobre os animais, sobre a natureza, tudo. Ele deu uma série de elementos que seriam governados pelo homem. Mas ele não citou que nem a Eva, né? Estava mais para a Eva dominar ele do que ele a Eva, né? Mas Deus não deu autoridade para o homem sobre pessoa, porque a autoridade sobre pessoa é o quê? É totalitarismo, é ditadura. Então, observe que todos os países que existe ditadura é um homem que tem autoridade sobre as pessoas. Exato. E Deus nos deu autoridade em favor das pessoas. Então, a autoridade que eu recebo, eu me elegendo, o cargo que for, eu estou recebendo autoridade não para oprimir as pessoas, mas para abrir caminho para que elas possam ir mais longe, caminhar. Por isso que eu sou um conservador nos costumes, mas um liberal na economia, porque eu entendo que o Estado atrapalha a vida das pessoas. Certo. Então, quanto menor o Estado e maior o investimento no empreendedorismo, no empresário, mais emprego vai fomentar. Porque o Estado ele é um cabide de emprego. O empreendedorismo é a máquina que gera receita para manter esse gigante. Certo. Então, eu sou da visão do quê? A boa política, a política que fomenta a economia, gera receita, e dê liberdade para as pessoas desenvolver aquilo que elas têm de melhor, a sua capacidade. Não tornar as pessoas refém do Estado. Então, quando tu cria um Bolsa Família, um Bolsa Escola, um Bolsa, tu está criando as pessoas dependentes do Estado, certo? E talvez muitos não saibam, mas o Bolsa Família, por exemplo, foi um programa criado por um americano capitalista. E esse projeto, tá, do Bolsa Família, nos Estados Unidos, ele era determinado o seu sucesso pelo número de pessoas que saíam do projeto. E não pelas que entravam. Aí cai na mão do nosso amigo, né, Luiz Inácio Lula da Silva, trouxe para o Brasil, inverteu. Hoje se comemora o número de pessoas que entra. Então, quanto mais gente dependendo do Estado, uau, sucesso. Embora ele cortou alguns milhões agora, né? Agora complicou, mas daí ele não comemorou por saiu. Ele tirou para usar para outras coisas. Né? Exatamente, né? Tirou de quem realmente estava precisando, porque está precisando, e vem. Jailson, eu quero entrar contigo em 2 pontos, mas um dos primeiros pontos, assim. Você conhece bem São Leopoldo? Tenho 35 anos caminhando aquelas ruas lá. Se a gente pudesse fazer, então, hoje uma análise comparativa baseada em dados, né? Qual é a área que tu gostaria de expressar um comparativo de como estava? Aí tu me coloca X anos atrás. Você falou que o PT governa São Leopoldo há quanto tempo? 16 anos. Há 16 anos. Então, praticamente, quase metade da tua vida, tu passou vivendo... E praticamente a metade consciente, né? A metade do amadurecimento tu passou vendo o PT. Mas tu tem comparativos econômicos relacionados... já acabei te condicionando, né? Mas comparativos econômicos relacionados a como que estava, né, há
10 anos atrás, 12 anos atrás ou 20 anos atrás, a questão econômica, e como que exatamente está agora. Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu vejo, eu tenho acompanhado, tenho parceiros de negócio que são de São Leopoldo, que a maneira como o São Leopoldo lida na questão empresarial, ela é bem truncada, ela é bem amarrada, parece que não querem que tenham mais empresas ali, e tem um espaço interessante de desenvolvimento de negócios ali em São Leopoldo. Mas tu teria dados? Então, nós estamos falando de São Leopoldo, uma cidade que hoje ocupa o 7º lugar no ranking de maior economia do estado. 7º. De um universo de 497 municípios. Perfeito. As pessoas, quando ouvem isso, dizem: uau, isso aí é reflexo de uma boa gestão. Esqueçam isso. Isso se dá pela pujança econômica que nós temos na cidade. Estou falando de uma cidade que tem Steel, estou falando de uma cidade que tem Taurus. Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que essas empresas se estabeleceram em São Leopoldo? Foi nessa gestão? Não, essas empresas vieram bem antes do PT e esse talvez seja um dos maiores motivos da nossa cidade não ter quebrado. Certo. Porque hoje a nossa cidade está endividada, são mais de 500 milhões de dívidas em São Leopoldo. Tá? Nós temos hoje um orçamento de 1,3 bilhões por ano, certo? Nós temos hoje empresas como Steel, como Taurus, Gedore. Nós temos empresas ali gigantes que são empresas que RGE, a sede da RGE é em São Leopoldo. Certo. Então são empresas que geram a receita do município extraordinária. E essas empresas, nós temos que agradecer a Deus todo dia por elas, porque elas vieram antes do PT e é o motivo da nossa cidade não ter quebrado de vez, certo? Então o que acontece? Quando se fala que São Leopoldo é a 7ª maior economia do estado e tu vê a cidade como ela está hoje, sem saúde precária, vocês devem ouvir aqui na região, os casos da saúde precária, a educação péssima, nós há anos nós não chegamos na média do IDEB, perdendo recursos, as escolas sucateadas, as ruas totalmente destruídas. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa questão do IDEB. Você falou, rapidamente, perdendo recursos. Explica isso porque parece que se tiver alcançar o índice tem uma receita. Isso, o Ministério da Educação, né, perfeito, determina isso para os municípios que alcançarem a média nacional do IDEB, certo, tá? O índice de desenvolvimento, né, nacional da criança, a União destina um recurso especial para aquela cidade. Perfeito. E nós perdemos isso porque as nossas escolas, infelizmente, estão sucateadas. Há quantos anos? Não tem professores, isso. Eu estaria pecando se dissesse exatamente, mas acho que nos últimos 10 anos nós não alcançamos a 10 média anos do IDEB. Isso. Sem ter a média do Então, IDEB. tu imagina o quê? Aí as pessoas falam, a 7ª maior economia, e a realidade que a gente vive não é pária com a 7ª maior economia do estado, certo? Eu sempre comparo o São Leopoldo com aquele pai rico, tá? Que é muquirana, que o filho quer comer um McLanche, né? E ele diz que é caro, então ele vai comprar um cachorro-quente de 5 pila ali na Townerzinha para não gastar o dinheiro que ele tem. O pai é rico, tem dinheiro, mas ele dá para o filho bem menos daquilo que ele poderia dar. Sim. Então isso é São Leopoldo. A receita que vem para o município e a entrega dela para o munícipe é totalmente disparate. Fora de parâmetro, não condiz com isso. Então, é lamentável porque é uma cidade que tem recursos, é uma cidade que está localizada estrategicamente na região metropolitana, é o berço da colonização alemã, está completando agora 200 anos na nossa cidade, uma das mais antigas aqui da região. Tá? Então, a gente lamenta porque precisa-se de um choque de gestão, precisa priorizar o que é prioritário. E hoje o São Leopoldo precisa ter um choque de gestão na saúde, que é lamentável, um choque de gestão na educação, um choque de gestão na segurança. Hoje, São Leopoldo, se tu olhar do satélite, vai aparecer um queijo suíço. Está cheio de buraco de obra, os caras investiram agora 80 milhões na reforma da Independência e não tem uma máquina de raio-x no Hospital da Feitoria, que é o maior bairro da cidade. Então, a gente vê que não condiz, tá, com a realidade o que está sendo feito hoje. E agora as pessoas esse ano vão ter oportunidade de mudar isso. Sim. Ou continuar, se estão gostando. Acredito, pelas pesquisas que a gente tem recebido, é que realmente as pessoas não aguentam mais, não tem mais como, porque nossa cidade está vivendo realmente uma situação bem complicada. As pessoas às vezes nos questionam, mas vocês só mostram o erro, vocês só apontam o erro. Realmente, agora é um período de apontar o erro, de mostrar o que está errado.
Agora, daqui uns dias entrará um momento que nós vamos apresentar o nosso plano de governo. Eu posso dar uns insights para vocês sobre saúde, por exemplo. Nós queremos, hoje o Centenário é o nosso hospital, que as pessoas vão para lá e entram com gripe, saem lá com leucemia, tá? As pessoas entram lá com uma ferida, saem de lá praticamente morto, porque o Centenário ele não é nosso de São Leopoldo, especificamente. Ele é o hospital referência de 17 municípios da região metropolitana. Então, nós dividimos ele com mais de 16 cidades. Certo. Então, não tem como... Quais seriam elas? Lembra? Não. Do entorno. A gente tem referência para Novo Hamburgo, em alguns casos de cirurgia, Perfeito. Dois Irmãos, Ivoti, Portão, Santa Velha, Sapiranga, Campo Bom, Parobé. Essa região toda praticamente vai se concentrando ali para cirurgias, outros tipos de exames específicos. Então, nós hoje somos 217 mil habitantes de São Leopoldo. Não tem como nossa população ter um bom atendimento num lugar que é dividido com mais de 16 municípios. Aí criaram... Mas isso não é de praxe no estado? Não. Não existe a questão de, por exemplo, você tem um hospital num município e ele atender cidades na volta também? Não, isso sim. Isso é normal, faz parte. Por isso, existe um investimento do Estado também no Centenário, para suprir essa demanda, porque isso é um investimento estadual. Mas eu quero falar da população leopoldense, que não tem nada a ver com isso aí. Então, o que a gente tem que fazer? Eles criaram uma UPA Charlau, na Zona Leste, na Zona Norte, perdão, e agora acontece, as pessoas não querem o Centenário, porque sabem que não vão ser atendidas, vão todos para a UPA Zona Norte. Certo. Então, é 215 mil pessoas numa única unidade. De UPA ainda, que é pronto atendimento. Né? Os médicos e enfermeiros fazem, como diz o gaúcho, das tripas ao coração. Certo. Se viram, mas não tem como dar conta da demanda. Sim. Qual a nossa ideia? Cara, se a UPA deu certo na Zona Norte, por que não faz uma UPA na Zona Leste e uma UPA na Zona Sul? Divide a demanda. Divide em 3 demandas e deixa o Centenário só para urgência, emergência e casos mais específicos. Certo. Porque com essas 3 UPAs a gente dá conta de atender a demanda. Sem contar que hoje, nós estamos no século XXI, a gente tem o maior polo de tecnologia do Brasil. Sabe onde? Hoje a gente começa esse podcast... É o polo da Tecnocinos, do lado da Unicinos. Certo. E parece que o Tecnocinos é em outro planeta, porque São Leopoldo, a gestão de São Leopoldo, não tem conexão com o Tecnocinos. A gente está no século XXI, onde qualquer idoso tem celular e tem um WhatsApp. Talvez essa gestão que tem em São Leopoldo nunca ouviu falar na telemedicina. Muitos idosos vão no hospital e passam o dia lá ocupando a vaga de outra pessoa, sabe para quê? Para trocar receita. Com a telemedicina, o médico está no consultório dele, ele atende 50 pessoas sentadas na mesma cadeira e ele tem um aplicativo onde ele deixa agendadas as consultas, manda o link para os pacientes. Sim. E a senhorinha sentada no sofá tomando chimarrão recebe a chamada do médico, ele avalia ela por ali, manda a receita em PDF para o WhatsApp e ela vai na farmácia pública e tira o remédio dela, sem precisar sair de casa, sem precisar ocupar os lugares nos hospitais que já estão lotados. E se expondo também, né? Estou dando só os spoilerzinhos assim do que a gente está preparando, para as pessoas saberem que a gente está apontando o erro, mas nós também estamos ouvindo a comunidade para termos ação. Inclusive, a gente criou lá o que nós chamamos de PovoCast. Então, nós pegamos uma estrutura como essa, levamos para um bairro, montamos na beira da calçada e chamamos a comunidade para falar. Porque ninguém é melhor do que a comunidade para dizer o que precisa. Exato. E a partir dessas demandas da comunidade, a gente vai construindo um plano de governo que atenda não os desejos da bolha política, mas realmente o cidadão lá na ponta. Tá. Quando você fala bolha política, a quem você se refere? Os partidos, os que estão interessados em cargos. Hoje São Leopoldo é uma mega prefeitura, é a maior prefeitura administrada pelo PT do Brasil. Olha que lindo esse dado que a gente carrega, né? Hoje são mais de 650 CCs na prefeitura, fora FGs e empresas terceirizadas. Então, tu imagina que aquilo ali é uma galinha dos ovos de ouro, tá? Então, quando tu faz um plano de governo para atender essa bolha, as pessoas sofrem. Agora, quando tu faz um plano de governo para atender as pessoas, aí quem sofre é a bolha. Porque tu tem lá 30 secretarias. Não precisa disso. Vamos cortar isso aí na metade. Vamos diminuir, vamos pegar uma secretaria, vamos tornar ela uma diretoria dentro de outra secretaria e vamos diminuir e vamos ser mais efetivos. Vamos trabalhar, vamos dar resultado para as pessoas, vamos mostrar para as pessoas que realmente a gente tem vontade de ajudá-las e dar a elas um bem-estar, que é o que as pessoas querem. As pessoas não querem saber de política, não, as pessoas querem ir para casa com segurança, não ter um buraco na rua para quebrar o pneu do carro delas, ter um hospital digno para quando elas precisarem ser atendidas e uma escola de educação qualificada para os seus filhos. Ponto final. Tendo isso, o Estado fez seu papel, cada um vai fazer o seu e a vida que segue. Maravilha, maravilha. Vamos fazer um intervalo, gente. Nosso patrocinador vai entrar daqui a pouquinho, já vai falar alguma coisa para você. E nesse intervalo a gente toma uma aguinha e já volta com mais assunto, porque o papo tá gostoso. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.
Jailson, como que é a questão empresarial na cidade? Por exemplo, quantas empresas tinham na cidade antes do atual governo, né? E quantas empresas estão hoje, vieram depois do atual governo? Tem esse dado para nós aí? Então, tu é um empresário, empreendedor, eu sei que tu empreende aqui na região e tu deve de concordar comigo a dificuldade que é empreender em São Leopoldo. Hoje eu ouço vários empresários, amigos meus, que estão fechando seus comércios e indo para Novo Hamburgo, Sapucaia, Canoas, investir nessas cidades, porque em São Leopoldo não tem o apoio da atual gestão para fazer com que seu negócio ande. Um dado importante, todas as grandes empresas que hoje residem em São Leopoldo vieram antes da gestão do PT. Steel, Copé, Taurus, Gedore e tantas outras que eu poderia citar, são empresas que vieram antes da gestão do PT. Agora tu vai me perguntar qual empresa relevante veio depois da gestão do PT nesses 16 anos. Eu vou lhe dizer, relevantes, multinacionais, nenhuma delas. Sério? Nenhuma cidade em 16 anos, nenhuma empresa pujante veio para a cidade nesses últimos 16 anos. Ao contrário, algumas até foram embora, como é o exemplo da Hyundai, foi embora, como é o exemplo da DEC, que foi embora. E pior ainda, quando a Van quis comprar um pedaço de terra ali para fazer uma loja daquele porte, geralmente com a Stock Center do lado, para gerar emprego e economia do município, o atual prefeito disse que não queria. Por questões políticas, porque o velho da Van é bolsonarista e ele é do PT, e aí ele entendeu o quê? Que o partido é mais importante que as pessoas. Então é lamentável, e o pior ainda é que estão reformando a principal avenida da cidade, chamada Avenida Independência, com investimento de 80 milhões. E acredite se quiser, eles começaram a obra da revitalização da Independência no mês de novembro de 2023. Antes do Natal, antes da época... Todo o período de pujança de vendas para o comércio foi totalmente danificado, porque eles trancaram a avenida, os carros não podiam mais entrar. E o centro da cidade virou um caos. Então, os caras que iam comprar no centro não iam mais, porque não tinha lugar para estacionar, não sabia que a rua estava trancada, e o comércio começou a fechar de forma assustadora. Eu contei, só na primeira quadra da Independência, 9 salas comerciais para alugar, que foram fechadas. 9, só na primeira quadra. Eles já estão na terceira quadra e não acabaram a primeira ainda. Certo? Então, todo novembro e dezembro, que eram os meses que mais se vendia o comércio, tinha, né, seu pico de vendas, certo, foi totalmente danificado, prejudicado por causa da falta de estratégia, tá, e planejamento na gestão de construir. Então, para mim, fica muito evidente que a esquerda não tem interesse, nem é prioridade para eles, fomentar políticas públicas que atraiam empresas para a cidade. Então, ainda bem que essas empresas chegaram antes. E aqui ressaltar o nome de um político que já faleceu, saudoso, Prieto, que foi um prefeito da cidade, que trouxe a Steel, foi para a Alemanha, negociou, trouxe a Steel e outras empresas para a cidade, que hoje são talvez aí os alicerces que mantêm a nossa cidade ainda de em pé, mesmo com tanto problema que a gente tem. Imagina. Bom, e como tem sido o posicionamento das igrejas em São Leopoldo com relação a toda essa situação, essa estrutura? Porque, querendo ou não, né, a gente sabe que na campanha de governo federal nós tivemos algumas pessoas, né, ou algumas igrejas, alguns pastores apoiando, né, o atual governo. Como que está essa questão hoje ali em São Leopoldo? Então, dizer que a igreja é de esquerda é uma ignorância de quem não conhece o segmento. A igreja hoje é quase que na sua totalidade de direita. Por que eu digo de direita? A igreja é cristocêntrica, né? De direita porque hoje, comparando as políticas de esquerda com as políticas de direita, as políticas de direita se adequam mais aos princípios bíblicos que nós defendemos, certo? Perfeito. A igreja tem entendido hoje o seu papel, é um
processo de longo prazo, mas ela tem despertado nesse sentido de entender a importância dela se envolver nas questões de governo. Isso ficou muito evidente na pandemia, porque na pandemia virou-se uma chave na mente de muitos pastores que diziam: igreja não se envolve com política, pastor não se envolve com política, política é coisa do diabo. Quando veio a pandemia, que começaram a fechar as igrejas, multar os pastores, para quem que eles correram de socorro? Para os políticos. Aí quando eles foram pedir socorro para os políticos não conheciam a igreja nem a sua importância, viraram as costas para eles e bateram a porta na cara. E aí eles viram a necessidade de ter representantes, não só no executivo, mas também no legislativo, que quando surgiam essas situações que não são espirituais, são políticas, tenham pessoas do seu segmento que defendam os seus princípios para lhe representar e lhe socorrer nesse momento. Então, ali foi uma virada de chave bem legal. E eu digo por São Leopoldo, a igreja de São Leopoldo virou uma chave nisso também. Até porque hoje o nosso presidente do Conselho de Pastores, pastor Paulo Jair, a pastora Rosane, são pessoas politizadas, mente aberta, entendem esse processo, e isso tem reverberado na igreja. E hoje a igreja está enganjada em São Leopoldo na parte política, e eu sempre falo que lá em São Leopoldo a igreja vai ser a fiel da balança. Saiu um dado do IBGE agora, nós somos 25,3% de evangélicos na cidade. Do universo de 217 mil habitantes, nós somos na casa dos 56 mil evangélicos. Certo. Se desses 56 mil evangélicos, 25 mil forem votantes em São Leopoldo, nós definimos a eleição de 2024. Então, eu reforço mais uma vez, a igreja unida, entendendo o propósito, ela tem poder de definir se ela quer governar a cidade ou quem vai governar a cidade. Por isso que teve esse movimento que hoje você vem com a camiseta, inclusive, né? Liberta São Léo. Isso aí. Foi um movimento que eu criei, junto com um amigo meu chamado Israel Pereira. Nós dois criamos esse movimento, que é um movimento onde a gente traz a igreja para discutir a pauta da área de governo. É um movimento porque eu entendo que o altar da igreja é para pregar o evangelho. O púlpito da igreja é para pregar a palavra. Política se faz nos bastidores. Certo. E eu sou totalmente contra, pastor, que use o microfone do culto para pedir voto para político, até porque é um crime isso. Eu sou totalmente contra, pastor, que obriga os seus membros a votar no seu candidato. Existe isso? Isso é crime. Existe e é crime. Se alguém fizer, denuncie porque é crime. Política se faz na roda do chimarrão. Política se faz no salão da igreja, num galetinho com os irmãos. Política se faz numa roda de conversa. Porque as pessoas acham também, no outro extremo, que nós, cristãos, somos aliens, né? A gente vive em outro planeta. Né? Tipo assim, a gente tem que pagar IPVA, IPTU, tem que pagar água, pagar luz, mas aí não podemos discutir sobre política. Por favor, você não fala mais, né? Então, sim, nós cristãos temos que debater política mais em ambientes propícios para isso. E o Liberta São Léo foi uma plataforma que nós criamos para discutir política. Fizemos o lançamento dele na Câmara de Vereadores de São Leopoldo e faltou lugar, lotou a Câmara de Vereadores, de pastores, lideranças, e foi um mover tão lindo porque falamos sobre política, mas cantamos o louvor e oramos e a presença de Deus tomou aquele lugar e foi algo extraordinário. Né? Então, isso provando também que Deus também está nas áreas de governo. Certo, maravilha, que bom. E quais têm sido as maiores dificuldades, Jailton, que você tem encontrado no âmbito das comunidades em São Leopoldo? Comunidade se refere a vila ou igreja, comunidade de igreja? Como eu falo de vilas mesmo, né? As comunidades, porque a igreja ela está dentro desses locais, né? Ótimo. Então vamos falar das comunidades, das vilas, onde abrange todos. Quais são os maiores desafios? Aonde estão os maiores desafios? Né? Como você conhece, deve já ter esse mapeamento, né? Então, eu sou presidente do instituto chamado Instituto Semear. Tá? Okay. A gente trabalha com criança vítima de abuso sexual, automutilação, violência doméstica, crianças em estado de vulnerabilidade. A gente faz vários projetos de atendimento clínico para as crianças, projetos de rua, projeto Todos contra a Pedofilia, projeto Amparo, que é um projeto de ações na rua. Inclusive, dia 12 agora de março, nós teremos lá no bairro Feitoria, que é um bairro carente, um cinema, no meio da rua, a gente vai botar um telão de cinema para 500 crianças. Vamos distribuir cachorro-quente, pipoca, refrigerante, corte de cabelo, vai estar os personagens da Marvel, vai ser um dia bacana, dia 12 de março. E ontem, por exemplo, eu fechei uma parceria com o Sicredi Pioneira e eles nos doaram 300 kits de material escolar para as crianças carentes do nosso bairro.
Então, eu entendo que hoje o maior problema dos nossos bairros carentes de São Leopoldo, tu pega ali Feitoria, tu pega lá a Paim, pega ali a Brás, pega ali a Chácara dos Leão ali, tu pega aquela região mais, a Santa Marta, Tancredo Neves, tu pega essas regiões que são mais carentes, tu vê que o maior problema nosso hoje é a falta de contraturno para as nossas crianças. Porque a criança está na escola, está protegida, pelo menos deveria, mas está protegida. O abuso sexual, o aliciamento às drogas, o uso de drogas se dá no período que ela está fora da escola. Certo. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, primeiro, para escolas de turno integral. Tá? O Rio Grande do Sul, hoje, ocupa a 22ª colocação, tá? Como o estado que tem menos turno integral no Brasil. 22ª colocação são 27 mais o Distrito Federal. 27 mais o Distrito São Federal. 28, nós somos 22º. Isso é uma vergonha. Certo. Tá? O governador tinha que ter vergonha de ler uma matéria como essa que saiu hoje, dizendo que o nosso estado rico, pujante, está no ranking de 22º de 28 estados, como o estado que tem menos turno integral do Brasil. Então, o que acontece? Nós temos que pensar agora em município, de termos turnos integrais, mas também criarmos projetos sociais para ocupar as crianças nesse turno integral. Certo. Com reforço escolar, com artes marciais, com futebol e uma série de coisas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, porque essa realmente é a nossa maior preocupação, tirar as crianças da rua. Colocá-las, ocupá-las, porque a gente sempre fala mente vazia sendo do diabo. Então, falando nisso, vou falar de esporte, porque a gente percebe que o esporte realmente ele tem um poder de engajamento, de comprometimento muito grande na vida do ser humano, quiçá nas crianças, né? Que realmente não tem muito o que fazer depois do contraturno, né? Não tem os boletos para pagar, tem mais tempo livre para se envolver com algo. Que, infelizmente, quando não existe um planejamento ou uma política de governo que entenda isso, não dá atenção e acaba, como tu mesmo disse, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Existe um movimento ou pessoas, seja voluntários, sejam pessoas que estão se disponibilizando para trabalharem essa parte esportiva na cidade? Existe algum mapeamento? Como é que funciona isso? Então, hoje em São Leopoldo, a gente tem vários eventos esportivos na cidade, no sentido de a várzea, as ligas que tem, campeonato municipal. Tu até participa de umas, eu né? gosto de jogar futebolzinho, né? Jogo em uns times de futebol. E a gente entende que o esporte, principalmente o futebol, é uma das ferramentas mais poderosas na transformação cultural, principalmente das crianças. Certo. Isso está impregnado no coração, DNA do brasileiro, no DNA né? do brasileiro, né? Lamentável é que nós não temos estruturas para poder usar em benefício das crianças. Hoje, em São Leopoldo, as praças têm um mato dessa altura, não tem um campo de futebol digno. Eu morei um ano em Igrejinha e eu voltei de lá impactado, porque Igrejinha, os campos nas praças públicas, eu morei num bairro chamado Bom Pastor e tinha uma praça pública, tinha uma praça muito linda, um campo de society com refletor de LED, com um coberto, e eu perguntei um dia pro cara, quanto é que é o horário? Quanto é que é o aluguel? Quanto é que é o horário? Ele disse, não, cara, que não paga nada, é da prefeitura, isso aqui é público. Aí eu não acreditei. Fui no outro bairro de Igrejinha, chamado bairro Coab, que é um bairro mais carente, uma outra quadra linda. Eu, cara, paga o horário? Não, isso aqui é da prefeitura, é de graça também, só agendar o horário aqui na Copa. E eu fiquei impactado, assim, porque gurizada jogar num quadro de society, tem a escolinha de futebol que usa o espaço durante o dia para treinar gurizada, então foi maravilhoso. Isso é uma das pautas também que eu quero. A minha pauta, assim, é a saúde, né? Que é uma pauta que eu vou. Você falou das 13 mais importantes, né? Saúde, segurança e educação, né? A segurança eu já deixo mais para o delegado Leomar, que é o candidato a prefeito da cidade, então ele carrega muito isso. A minha pauta é a saúde, a educação, tá? Até porque eu sou professor também, mas também o social, né? O terceiro setor, que é, por eu ser presidente do Instituto Semear desde 2017, eu já carrego isso comigo. E eu tenho um desejo muito grande, sim, de buscar emenda parlamentar dos deputados federais e termos pelo menos 1 ou 2 campos na cidade, assim, que sejam uma referência society, iluminado, para a gurizada vir jogar futebol, para que a gente possa pegar professores de educação física, criar escolinhas de futebol ali naquele espaço. E é possível, né? Quando você fala isso, trazendo essa questão, como que, por exemplo, né, quando se está dentro da área de governo e se consegue ter o acesso para movimentar isso, você tem principalmente poder de elevar e levantar estruturas. E o engajamento das pessoas. E aí eu vou tentar puxar a brasa
não vou dizer abraço passado, acho que até a responsabilidade. Como que a igreja está se preparando para isso? Educacionalmente falando, eu sei, tu mesmo falaste que vai ter uma mentoria sobre marxismo, né? Marxismo cultural, que você vai falar. Então, vamos lá. Algo muito interessante, né? Nós nascemos numa igreja que não se falava que eu podia exercer um ministério me tornando um médico, que eu não podia exercer um ministério me tornando um professor, não podia exercer um ministério me tornando um engenheiro, né? Áreas realmente de demandas humanas extremamente necessárias, né? Envolvidos diretamente no processo, né? Porém, né, você serve a Deus, cantar, pregar, né, se você se tornar um missionário e tudo mais, e querendo ou não, a igreja deixou de formar homens e mulheres que pudessem atender essas demandas, né? Existe algum movimento de mapeamento para saber, nós temos tantos alunos, tantos jovens que estão estudando, vai ter uma formação, já temos pessoas formadas, já existem psicólogos cristãos que realmente podem estar disponíveis. Existe isso ou não? Não, infelizmente não, mas também está dentro do nosso plano de governo fazer esse mapeamento. Inclusive, a gente entende o quê? A grande dificuldade nossa em São Leopoldo é espaço de escolas e creches. Mas nós temos centenas de igrejas na cidade com prédios extremamente bem localizados, com estrutura maravilhosa, de sala de aula, ar-condicionado, classes, quadro, tudo, que ficam ociosos de segunda até sábado e que são utilizados apenas no culto de domingo. Então, nossa ideia é fazer uma parceria entre o município e a igreja para que a gente possa utilizar o espaço da igreja e o município entra com a mão de obra, certo? E nós pegarmos as crianças daquela localidade e ocuparmos elas com contraturnos, certo? A ideia é o quê? Que o município faça esse mapeamento de campo para poder detectar quais são as reais demandas. Por exemplo, o meu bairro, Feitoria, o Instituto Semiárico, que eu sou presidente, junto com o Sicredi, junto com a CIST, que é a Associação dos Empresários do bairro Feitoria, nós fizemos um movimento lá e o Sicredi patrocinou um instituto chamado Instituto Besouro, que está fazendo uma pesquisa de campo no nosso bairro para entender quais são as reais demandas do bairro, certo? Então eles estão visitando as famílias, as pessoas para entender, aqui o bairro Feitoria, o problema das crianças é turno integral, as crianças têm dificuldade em português, matemática, aqui as crianças gostam mais de futebol, de jiu-jitsu. Então, nós tendo essa leitura, nós conseguimos criar projetos mais efetivos para poder ser pontual e ter um resultado maior. Certo. Então, no nosso bairro, a gente está fazendo isso, mas na cidade ainda não está, isso não é uma realidade. O certo é que os pastores estão se preparando, a igreja está se movimentando, porque eles acreditam que hoje a gestão que está lá não tem parceria nenhuma com a igreja. Não tem elo de ligação nenhuma, há um distanciamento. Mas acreditamos que a próxima gestão, sim, vai entrar já comprometida com essa parceria, porque a igreja está ali para ajudar. Certo? A igreja está ali. Na pandemia, quem mais deu sacola econômica para as pessoas? Foi a igreja. A nossa igreja reuniu lá mais de 2 toneladas de agasalho. Tá? Quando houve as enchentes em São Leopoldo, a igreja foi a que mais se mobilizou para dar rancho, casa, móveis, recursos para as famílias, entendeu? Então, quando chegam os imigrantes lá, os haitianos, os senegaleses, que eles batem nas igrejas, as igrejas chegam a pagar aluguel para eles morar até eles conseguirem um emprego e poder se estabelecer. Então, a igreja tem um papel social muito forte na cidade. E eu tenho certeza que se nós trabalharmos isso em parceria com o poder público, a gente pode potencializar e alcançar muito mais pessoas. Amém. Para a gente ir para o encerramento, Jesus, uma pergunta a nível nacional, né? A gente viu no governo passado o empenho da ministra Damares, hoje senadora, com relação às crianças no Marajó, né? E recentemente, né, devido a um louvor que foi uma denúncia, eu chamo de denúncia profética, acendeu essa discussão e trouxeram algo que eu não sabia, que o atual governo não deu continuidade num projeto, né, que existia lá para assistência, para o combate à pedofilia no Marajó. O sequestro de crianças lá também é muito grande por causa do tráfico de órgãos. Então, eu te faço essa pergunta, né? Por que você acha que o governo não agiu como deveria, dando continuidade em algo que é lícito, cara? É para o bem das pessoas. Acho que isso fica evidente. Né? Ou não. Vou deixar para o especialista, porque eu não tenho muito conhecimento da área.
Para mim é muito evidente, né? Eu até brinco, né? Deve ser difícil o cara defender a esquerda, né? Deve ser muito difícil. Por quê? Porque esses caras ficaram em torno do Bolsonaro mais de 2 anos acusando ele de ter matado a Marielle, ter sido um dos participantes ou encomendar a morte dela. Falavam da Marielle, botaram o nome de rua de Marielle. Tem uma deputada aqui no estado que anda com uma placa numa Kombi com o nome da rua da Marielle, Marielle. Quando descobriram que quem matou ela estava ligado ao partido de esquerda, ninguém mais falou da Marielle. Ninguém mais comentou da Marielle. Quando a ministra Damares falava sobre as crianças do Marajó, ninguém dava bola. Chamaram ela de louca, inclusive queriam entrar com a petição para derrubar ela como ministra na época. Certo. Entendeu? Aí entrou o atual governo, acabou com um processo que estava sendo feito lá de recuperação e restauração daquelas crianças e proteção delas. Agora estourou essa bomba por causa dessa música que Deus usou essa menina para trazer isso à tona, de algo sobrenatural. Agora eles vão ter que fazer alguma coisa porque tá feio para eles. Sim. Porque agora os globais, os youtubers, os influencers que apoiaram o PT estão tudo querendo uma satisfação. Entendeu? E agora vai ter que fazer alguma coisa porque fica mais uma vez provado que eles não estão preocupados com pessoas, estão preocupados com seus partidos. E aí eu falo, assim, já encaminhando para o fim, como tu falaste, o problema do extremismo, cara. O extremismo, ele é prejudicial para as pessoas. Falo tanto de direita como de esquerda, porque o extremismo ele vive como dois pesos, aonde quanto um mais está para baixo, o outro mais sobe, e assim vice-versa. E as pessoas estão no meio sofrendo as consequências desse jogo deles. Certo. Então, não tem que estar preocupado se foi a Damares, que é do Bolsonaro, que começou. Está sendo relevante? Tem a situação, que é a situação de saúde pública, um caos social, vamos continuar e vamos fazer. Não. Nós entramos, tudo que o Bolsonaro fez não presta. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, eu vejo que hoje tem uma coesão nacional e eles precisam urgentemente de um posicionamento para poder dar uma resposta, porque isso já há um impeachment, né, contra o presidente, que já bateu o recorde, né? Já estão em 125, 27. 142 eu vi ontem. Já me está desatualizado. Então, hoje já vai para 150. E há uma grande probabilidade que, se ele não se posicionar contra essa pauta, vai fomentar para que isso alcance, tá? Então, assim, realmente é preocupante a nossa situação, a situação da nação é preocupante. A Ilha do Marajó é um pontinho no universo que é o Brasil de situações terríveis que existem. Que existem, tá? Inclusive, aqui em Porto Alegre, inclusive em São Leopoldo, né, então, várias outras cidades. É complicado. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, né, com seu ego, com seus poderes, que essas pessoas. Mas, mais uma vez eu falo, outubro desse ano as pessoas vão ter oportunidade de colocar gestores que tenham caráter, que tenham um bom currículo, como podem permanecer com os que estão. Assim como daqui a 2 anos tem eleições presidenciais e vai ter também novamente a oportunidade de mudar isso. Tá certo. Gelson, obrigado pela tua atenção, meu irmão. Valeu demais esse bate-papo aí contigo. É bom trazer novidades, bom saber que a gente tem pessoas se posicionando da maneira como vocês estão se posicionando. Conta com a gente no que for possível para a gente poder ajudar, divulgar. A gente tem essa plataforma aqui para levar informação, a gente tem a plataforma digital justamente para poder trabalhar isso. Eu fico muito feliz em saber do teu posicionamento, saber que tu está consciente dos desafios, né? E saber, principalmente, eu não sabia, né, do início que tu comentaste, que foi uma confirmação de Deus a respeito de algo que fervia no teu coração, mas que também existe uma preparação que não é de hoje, já vem de alguns anos. Que Deus te abençoe, que Deus continue confirmando os teus passos e que realmente, né, São Leopoldo possa estar liberta desse jugo que ela vem passando aí há tantos anos, né, e que ela realmente possa, a partir do movimento de vocês, ser brindada por uma luz da parte do céu e que vocês se mantenham íntegros e constantes, porque Deus precisa de homens posicionados para que Ele possa movimentar o seu governo, como a gente já sabe. Obrigado. Se você quiser deixar alguns agradecimentos, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez, Eliezer, pelo convite. Sempre é uma honra para mim poder estar aqui contigo. Sempre digo, né, quando Israel foi lutar contra os amalequitas, em cima da montanha estava Moisés, Uri e Arão. Mas ninguém fala de quem estava lá embaixo, levantando a espada, que era o Josué. Suando. Então eu hoje sou o Josué, como muitos outros Josués que existem, que estamos lá na linha de frente guerreando, certo, lutando para que o reino avance, até que Cristo venha. A gente vai estar aqui lutando, preparando tudo para que Ele venha e governe, porque o governo dele sim é um governo justo, um governo excelente, um governo sobrenatural.
Quero agradecer mais uma vez e sei que hoje em dia os podcasts, o alto é os cortes, né? Então hoje é 23 de fevereiro, a gente está gravando esse podcast. Certo. E eu estou aqui dizendo para vocês que eu tenho uma palavra e vou concorrer em São Leopoldo a alguma coisa. Ainda não sei o que é exatamente, certo, mas vou concorrer. Depois da eleição, voltarei aqui para dar continuidade nesse corte e direi o que eu serei até lá. Com certeza. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Você já sabe, então, mais um podcast aqui da Cristão que Investe. Te inscreve no canal, aperta no sininho, compartilha ele com outras pessoas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai trazer um conhecimento que você não tem. Uma coisa que eu aprendi, o resultado que você precisa está no conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, adquira conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Agora, se você ficar somente atento, gastando o seu tempo naquilo que não é relevante, você não vai conseguir viver o relevante de Deus. Obtenha conhecimento, cristão que investe, investindo em pessoas, trazendo aqui pessoas para falar de algo que é relevante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos. Até mais, meu irmão, tamo junto, até o próximo podcast.